Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Gostaria hoje de falar sobre as últimas palavras do rei Davi, mas antes temos que lembrar sobre os nomes do Senhor e suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé, o Senhor que está presente e acessível perto do que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus é Jeová Roi, o Senhor é nosso pastor. No capítulo 10 do livro de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia nunca houve sequer algum relato que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus se chama Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, também conhecido como o General dos Generais. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus se chama Jeová Makdesh, Senhor que santifica, nos torna santos. Será dessa forma que poderemos herdar o reino dos céus. Cristo usa a boca do seu ungido. Em 2 Samuel, no capítulo 23, do versículo 1 ao 2, diz assim: Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está em minha boca. Refere-se a Deus que se encontrou com Jacó, quando ele não tinha nada, e que o prometeu todas as coisas. Com o mesmo efeito, Davi se coloca na mesma categoria de Jacó. O advento de Cristo. Em 2 Samuel, no capítulo 23, do versículo 3 ao 4, diz assim: O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: Quem governa o povo com justiça? Quem o governa com temor de Deus? É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Os versículos 3 e 4 falam da chegada de Cristo e comparam seu governo com a do homem. Os versículos 3 e 4 predizem a chegada do único que governará os homens com justiça no temor de Deus. É dito que o seu governo, em contraste com o do homem, seria comparável ao brilho do sol numa bela manhã. O Espírito. Em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 5, diz assim: Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna. Em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. A declaração neste versículo o Espírito Santo, através de Davi, diz que, embora tivesse fracassado em cumprir os melhores propósitos do seu coração, ainda assim o pacto era de bom agrado para com Deus. Belial. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 6 ao 7, diz assim: Porém os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Belial significa desprezível, sem valor algum. Não é possível derrotá-la pela habilidade do homem, mas somente pelo poder do Senhor. Em outras palavras, não há maneira alguma de o homem, com seu poder limitado, vencer os poderes das trevas. Ele só pode ganhar a vitória se estiver armado de ferro, que fala do poder do Espírito Santo que queimará todo o mal em nossa vida, com o fogo que não se apaga.
A ordem prescrita por Deus para a vitória é a cruz e Cristo, com a cruz sempre como objeto de fé. Logo será dada ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar em nossas vidas e assim trazer os resultados desejados. Em Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. As armaduras de Deus. No capítulo 6 de Efésios, versículo 14 e 18 diz assim: assim mantenham firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Aonde a falta de fé pode nos levar. Sabemos que muitos cristãos enfrentam o chamado deserto, que para muitos tem o significado de que Deus o deixou sozinho e que tudo está cada vez mais difícil. E às vezes isso se torna tão grave que leva ao cristão a se tornar um politeísta no crivo bíblico e por fim perder a promessa de Deus na salvação de vida eterna. A promessa de vida eterna. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 24 ao 25, diz assim: quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Deus deseja que desfrutemos do nosso trabalho. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Comer, beber, trabalhar e desfrutar disso indica que o trabalho legítimo é obrigação do homem, mas não é o fim nem o propósito de sua existência. Deus permite a nós ouvi-lo. No livro de João, capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Cristo é a cabeça da igreja, não os homens. O Senhor tem conhecimento perfeito e absoluto, até mesmo no nível individual de cada ovelha, e revela que o farão as ovelhas verdadeiras, que é a seguir a Cristo. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O nosso silêncio. Em Isaías 64, versículo 4, diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso se chama fé. Confiar no que Deus pode fazer sem usarmos a nossa própria força, e através da fé que teremos a salvação. O silêncio de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs no mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Neste versículo, a palavra mundo deveria ser traduzida como eternidade. Deus fez tudo formoso em seu tempo e deu ao homem a consciência da eternidade, mas Deus limitou essa inteligência para que o homem não possa julgar as ações de Deus,
visto que elas abrangem o passado e o futuro. Isso foi feito para humilhar o homem e ensiná-lo a confiar em Deus. A importância da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 18, diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração da fé é simplesmente o fato de Deus ouvir a oração e responder. Na parte, a oração da fé salvará o doente, revela o Senhor Jeová Rafá, que o curador, com a cruz sendo o meio de tudo, e o Espírito Santo que efetua isso. A cláusula incondicional, se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado do pecado, embora alguns sem dúvida sejam. Sendo esse o caso, o Senhor tanto curará como perdoará, com base na fé. No caso de enfermidades que foram geradas pelo pecado, também será curada pela fé. Na palavra justo, pregador ou outro, a justiça divina diz respeito ao fato de que nossa fé deve estar estritamente em Cristo e na cruz. No versículo citado sobre o grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida por Deus numa carruagem de fogo e que está sujeito às mesmas paixões, foi dito desta maneira sobre Elias pelo Espírito Santo, para que saibamos o que está ao alcance de Elias também está ao nosso alcance. Na parte em Elias ora para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, nos mostra o poder da oração, mas só se orarmos segundo a vontade de Deus. O amor de Deus é infinito. No livro de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. As obras da carne. Em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz assim: Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E os advirto que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os frutos do Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. As murmurações. Em Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao 4, diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Devemos aprender aqui que a lição do oleiro é que Deus nunca conserta o que o homem danifica. Ele cria algo novo. O homem tenta consertar o vaso, ou seja, a reabilitação, o que é impossível.
Uma das maiores lições que já ouvi é que Deus faz da forma dele e no tempo dele. Então não adianta murmurar, pois o plano de Deus é infinitamente maior e perfeito e engloba todos que têm fé e os ainda que não têm, mas só até a segunda vinda do Messias. A justiça divina. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 17 diz assim: E eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a obra. Este versículo diz a respeito dos dois julgamentos, o tribunal de Cristo e o julgamento do grande trono branco, o de Deus. No primeiro julgamento, somente os cristãos estarão presentes e serão julgados somente pelas ações e motivações na terra, e não por seus pecados que foram julgados no Calvário. No segundo julgamento, somente os incrédulos estarão lá. Os dois, em épocas diferentes, incluirão todas as pessoas. A paz que Cristo deixou. Em João, no capítulo 14, versículo 26 ao 27, diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que Cristo nos deixa é sem dúvida uma paz diferente da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio à guerra, uma paz de domínio próprio quando somos provocados, uma paz junto à mansidão, uma paz no perdão, uma paz em meio às tribulações. Essa é a paz que só aquele que crê na cruz e no que Jesus fez por ela, por nós, pode ter. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus e até mesmo enfrentar tribulações com vitória garantida quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus se chama Yahvé, o Deus que está presente, acessível, perto do que invocam por livramento, perdão e orientação. Um ponto de fé e de esperança para a sua vida. Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dorme. Nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará tua alma. O Senhor guardará tua saída e tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, e disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo, em 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz assim: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e queremos agradar ao pastor ou padre ou tipo de liderança, temos que ter a convicção de que nosso cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós.
Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então, não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Antes de orar, eu gostaria de te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas, e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé, e é através dela que poderemos ser salvos. Na segunda etapa, devemos ter ciência que o nosso Deus é um Deus extremamente ciumento. Não pode haver idolatria, e ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficarmos o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus, é um exemplo, entre outros, de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como filhos de Deus através do batismo, e o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir direto para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiências com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos dos caminhos do Senhor. Na quarta etapa, veremos a importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir esse tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais, deixar de fazer algo que gostamos. Isso é uma forma também de jejuar. O porquê de jejuar? No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou ele pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e jejum. Quero agora orar pela sua vida. Meu Deus, Santo Pai, Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi dita, meu Pai. Deus amado, Deus querido, a Tua palavra nunca volta sozinha, Senhor. Que esses corações que estão aí hoje ouvindo Tua palavra, que o Espírito Santo penetre com uma espada entre a alma e o espírito, buscando na profundeza de cada coração o que faz eles não entender que devemos ser dependentes do Teu poder, Senhor. Que sem o Senhor o mundo vai nos engolir, meu Pai. Só o Senhor para nos proteger, nos guardar, no entrar e no sair. Deus amado, Deus querido, confiamos em Ti, Senhor. Se porventura, meu Pai, começarmos a vacilar e nos distanciar de Ti, Senhor,
faça o mesmo que o Senhor fez com Pedro, quando ele andou sobre a água e sua fé diminuiu, ele começou a afundar, e o Senhor estendeu a sua mão e o trouxe e falou: homem de pouca fé. Senhor, somos o mesmo homens e mulheres de pouca fé, Senhor, mas somos teus seguidores, meu Pai. Nos ensina a ser mais dedicados a Ti, meu Pai. Mostra para nós, Senhor, que o Senhor esteja no leme do nosso barco, nos guiando, Senhor. Que o Senhor possa estar na nossa família, entre nossos amigos. Que o Senhor possa estar na igreja, que o Senhor possa estar numa reunião, que o Senhor possa estar em qualquer lugar, Senhor. Meu Pai, que nós só podemos entrar se o Senhor também, meu Pai. Se o Senhor não puder entrar, ali não entrarei, Senhor. Deus amado, Deus querido, pega cada coraçãozinho desse, Senhor, e renova a unção, renova o Espírito, Senhor. Batiza, que abra agora o céu. Glória a Ti. E que os anjos desçam cercando esse lugar. Que os anjos do fogo agora começam a botar o local para esquentar. Que os pés das pessoas comecem a esquentar para sentir o prazer do Senhor. Pai amado, Pai querido, estão todos aí reunidos, Senhor. Você está agora com o teu povo, Deus. Faz a transformação, Senhor. Transforma eles, meu Pai. Tira eles de criatura para filhos de Deus, Senhor. Eu te clamo, Senhor. Oh, Santo Adonai, Adonai Santo, 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 Adonai, 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 Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, que esse lugar comece a todos falarem línguas. Pula, pula, meu Pai, dá o teu sinal no meio do teu povo, meu Pai. Bota eles, meu Pai, para dançar contigo, meu Pai. Isso que eu te agradeço, te peço em nome de Jesus, amém.